Amados irmãos, graça e paz, nosso canal de estudo Discipulando com a Bíblia, trazendo hoje o nosso estudo, a nossa reflexão sobre a nossa nona lição da nossa revista de adulto, da nossa escola dominical. O título, o batismo, a primeira ordenança da Igreja. Vamos falar hoje fazer um resumo sobre o que entendemos, sobre o que a palavra de Deus diz, qual o entendimento, segundo a palavra de Deus, sobre o batismo nas águas. O nosso textuário está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde Jesus diz: portanto, ide por todo o mundo, ou por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nossa verdade prática nos diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós de início, já percebemos aqui, quando Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que o batismo nas águas é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós observamos isso no batismo de Jesus. Registrado lá em Mateus capítulo 3, onde João Batista batiza Jesus nas águas, ali no Rio Jordão, e nós temos ali a Trindade em ação. A voz do Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. O Espírito Santo, na forma corpórea ali de uma pomba, pairando ali sobre Jesus, revestindo Jesus de poder, e o Filho de Deus, Jesus, sendo batizado, né? Uma ordenança, um exemplo para a igreja. E Jesus nos diz: portanto, ide em todas as nações. Haja visto que nós somos discípulos. O discípulo, ele imita o seu mestre. Fazeis discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os objetivos desta nossa nona lição: pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo nas águas, explicar o símbolo e o propósito do batismo e esclarecer a forma e o método do batismo. Nosso texto bíblico de referência está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 1º ao 11º. Está dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus.
Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está aqui o apóstolo Paulo nos dando estas instruções a respeito de que se morremos com Cristo, ressuscitaremos também. Ou seja, o batismo é um símbolo, né, estou dizendo ao mundo, eu estou morrendo para o mundo e suas práticas. Quando eu mergulho nas águas, é um simbolismo de que aquele velho homem está sendo sepultado, aquela velha natureza pecaminosa está sendo sepultada, né? Então, esta é a ordenança do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, não tendo pecado, porque Jesus não pecou, mas como homem, né, Jesus nos deu todo o exemplo do que é necessário fazermos. E se Jesus, mesmo sem pecar, foi batizado, nós precisamos deixar estes velhos costumes, estas velhas naturezas, e como Jesus falou com Nicodemos, é necessário nascermos de novo, né? Então, o batismo é a declaração pública da pessoa que abraçou a verdade do Evangelho, né? E o seu símbolo mais eloquente é que esta pessoa ela foi sepultada para o mundo e os seus costumes, os seus valores, e ressuscitou para Deus a fim de andar em novidade de vida, nova criatura. O cristão ele não pratica mais as velhas coisas que ele praticava antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? A gente se assemelha a Cristo, logo temos que praticar aquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra, né? Então vamos estudar a importância da prática cristã do batismo nas águas, né? Esse rito do batismo em águas foi praticado por João Batista, Jesus, seus apóstolos e a igreja primitiva. Contudo, como doutrina, né, cristã, a prática do batismo também tem sofrido seus desvios ao longo da história, né, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Hoje, essa lição é muito interessante porque nós vamos dissipar essas dúvidas. Se alguém ainda tem dúvidas sobre a importância e para que serve o batismo nas águas. Primeiro tópico da nossa lição, os pressupostos, né, as conjecturas, as suposições bíblico-doutrinário do batismo. O batismo visto como sacramento é um erro, né? A origem do erro aqui do batismo é quando ele é visto como um sacramento e não uma ordenança. A tradição católica e quando a gente vai falar da tradição católica, é porque a religião, o cristianismo, se tornou a religião oficial, deixou de ser perseguido no século III, em 312, 314, ali por Constantino. Constantino foi o primeiro imperador romano, denominado cristão, que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, a partir dali, muitos se chegaram ao cristianismo, não com sérias intenções, né, de seguir a Jesus, mas com as intenções nos benefícios que teriam aqueles que chegassem ao cristianismo, né? A gente se tornou a religião oficial do Estado, logo benefícios teriam aqueles que estavam ali nas lideranças.
Então, muitos não vieram a Cristo genuinamente com o coração, com o objetivo de ser transformado, mas com outras intenções. E a partir daí segue-se o cristianismo, atraindo pessoas, e ao longo da história nós vamos observar que a Igreja Católica, a tradição católica, ela se afastou muito do que a palavra de Deus estava ensinando, estava dizendo, e culminou com a Reforma Protestante lá no século XVI, com o reformista, o monge Martinho Lutero, né? Então, a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo não como uma ordenança, mas como um sacramento. A palavra sacramento, ele tem um significado de algo, né, que é sagrado, que é capaz de conferir graça àquele que dele participa, ou seja, um meio para salvar alguém. E batismo não é para salvar, né? Sacramento significa um meio para que através dela a pessoa venha alcançar a salvação. Traz uma ideia de um ritual ou sinal que tem como resultado uma graça de Deus sendo transmitida ao indivíduo, né? Já a palavra ordenança, não. Ordenança traz a ideia de uma prática, uma cerimônia prescrita ali no Novo Testamento, dentro de uma perspectiva memorial. Então, o sacramento traz a ideia de um meio para se alcançar a salvação, e salvação só através de Cristo. Ser batizado não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar alguém para o céu é aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? Apenas Jesus, porque Jesus disse que Ele é o caminho. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o único que nos leva a Deus. Então, o batismo é uma ordenança. Que a igreja, aquele que aceitou a Jesus, ele se batiza reconhecendo, dizendo para o mundo: eu estou morto para você e suas práticas. Eu agora vivo em novidade de vida. É a confirmação pública da minha aliança com o Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, Agostinho foi o bispo ali de Hipona, ali entre 354 e 430 depois de Cristo. Ele foi um dos que introduziu esse desvio na igreja, né? Essa mal interpretação, onde ele entendia que o batismo como um sacramento, um meio para se alcançar a salvação, era um rito que transmitia graça espiritual, independente da fé a fé que a pessoa praticava, né? Na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Ou seja, se não for batizado, você perde a salvação. Nada a ver isso aí, né? Salvação é pela fé, né? Através da fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo não é um sacramento, não é o batismo que salva ninguém, é Jesus Cristo. O batismo é uma ordenança, é um reconhecimento público de que minha aliança agora é com Cristo. Eu morro para o mundo, quando eu mergulho, eu estou morrendo para o mundo. Quem morre, literalmente, ele é sepultado, né? Então, é isso aí. O batismo simboliza isso aí. Alguém que está morto para o mundo, quando eu mergulho nas águas, eu estou sendo enterrando o velho homem, e quando eu levanto das águas, nova criatura, né? Um novo homem. Estou morto para o mundo, agora eu vivo para Deus, né?
o batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança, não um sacramento. Novamente, Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: portanto, ide ou indo todas as nações, fazendo discípulos, batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada diretamente por Jesus a quem foi alcançado, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. O batismo, nós pegamos, por exemplo, o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era a dispersão da lei para a dispersão da graça, ou seja, a dispensação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O batismo de João era para aqueles que se arrependiam para a salvação, para entrar no reino de Deus, que era através de Jesus que estava chegando. Entende? Já o batismo cristão é para aqueles que já se arrependeram e já estão salvos. O batismo cristão é para aqueles que já se arrependeram e já estão salvos. Nós observamos no Novo Testamento, quando aqueles que se convertiam a Jesus imediatamente eram batizados, ou seja, literalmente eram batizados nas águas. Deixavam aquela velha natureza, aqueles velhos costumes, e imediatamente se aliançavam com Cristo. Em Atos capítulo 8, nós vemos o evangelista Filipe, quando o anjo manda ele descer ali para a região ali de Gaza, onde aquele eunuco estava voltando de Jerusalém, tinha ido adorar ali no templo, e o anjo manda ele, Filipe, se aproximar do carro e observar. Aquele eunuco estava lendo ali uma passagem referente ali ao profeta Isaías, onde falava de Jesus, né, por de que mudo foi levado ao matadouro, né, sem falar uma palavra. Só que aquele eunuco, ele não entendia de quem o profeta estava falando. Se do próprio profeta, se o profeta Isaías está falando dele, ou de uma outra pessoa. E Filipe começa a falar que, a partir daquela passagem, que se retratava, estava falando sobre Cristo. O eunuco creu, então um dos pré-requisitos para ser batizado é crer. Precisa crer, né? Então aquele eunuco creu que aquilo estava falando de Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, e imediatamente ele foi batizado ali por Filipe. Então um dos pré-requisitos era crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, né? Então, imediatamente era batizado. Então, o batismo cristão é para aqueles que já acreditam, se arrependeram e já são salvos, já estão salvos em Cristo Jesus. E aí a gente pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, está escrito, pegando o gancho dessa nossa reflexão a respeito daqueles que imediatamente eram batizados, onde está escrito na Bíblia que só se deve tomar ou participar da Santa Ceia do Senhor aqueles que for batizado nas águas. Será que na Bíblia está falando isto? Não há nenhuma menção direta nas Sagradas Escrituras em relação a isto, né? Porém, se alguém decidiu entregar sua vida a Cristo, de fato, de maneira irrevogável, né? O que é que vai justificar uma pessoa rejeitar ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Entende? Se eu decidir seguir a Jesus, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por que é que eu vou rejeitar ser batizado, se é uma ordenança de Cristo? Eu já sou salvo. Logo, se eu já sou salvo, eu vou seguir a orientação do Senhor, ser batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o batismo deve ser administrado a adultos. O batismo deve ser administrado a adultos. O mesmo Agostinho, bispo de Hipona, que entendia que o batismo que era um sacramento, uma forma de se alcançar a salvação, ele defendia também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, como vai dizer Paulo aos Romanos. Então, Agostinho entendia que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, né, o pecado de Adão na natureza, está na natureza do homem, que os bebês também precisavam serem batizados para poder serem salvos, né? O batismo deveria ser administrado às crianças para anular o pecado original, né? E esse entendimento de Agostinho também está equivocado, por estar contra o ensino de Cristo. Nós vemos até hoje a Igreja Católica batizando bebês, batizando crianças. Então, é um equívoco, porque criança não tem consciência de pecado. Jesus disse, é todo aquele que crê. Criança não tem consciência disto, entende? Criança não tem confiança. Então, Agostinho, ele entendia que as crianças precisavam serem batizadas para anular o pecado original, né? O bispo de Hipona, Agostinho, estava equivocado, pois esse ensinamento vai contra o ensino de Cristo, que a Jesus afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus, né? Em Mateus capítulo 19, versículo 14 está lá, Jesus diz, porém deixai isso, vinde a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino de Deus. Entende? Dos tais é o reino de Deus, né? Então Jesus disse que o batismo deveria ser administrado a quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, né, não tem maturidade para fazer escolhas, para crer, entende? Então, crianças nascidas não têm consciência do seu pecado. Não tem consciência do seu pecado, entende? Então, há um equívoco nesse ensinamento aí, que a Igreja Católica ainda pratica, que é batizar criancinhas. Criancinhas não chegou ainda à idade da razão de fazer escolhas. São inocentes, entende? Então, é um equívoco que vai contra o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. O sacramento não salva. Quem salva é crer, confessar, aceitar Jesus como seu Senhor, como nosso Senhor e Salvador. Segundo tópico da nossa lição, o símbolo e o propósito do batismo, né? Símbolo do batismo é identificação com Cristo. Então, como Jesus disse, todo aquele que crê, é necessário crer, e confessou, né, seus pecados a Jesus, aceitou como seu Senhor e Salvador. Esta pessoa está apta a descer as águas, a ser batizado, né? Simboliza a identificação com Cristo, o batismo, né? É um símbolo de identificação do cristão com Cristo, simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, ressurreição e sepultamento, conforme diz o apóstolo Paulo. Aqui na nossa leitura oficial,
Romanos, capítulo 6, versículo 3, Paulo diz: ora, ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo ele simboliza que o cristão morreu para aquela sua velha natureza, né? Sua velha natureza, sua velha vida, e agora ele entrou em uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o significado literal do batismo, né? A morte do velho homem ao sair das águas, né? Aquele velho homem morreu, e o levantamento de um novo homem para uma vida nova em Cristo Jesus. Ele já é salvo, ele já aceitou a Jesus, ele está apenas dizendo para o mundo: ó, morri para ti. E seus costumes, suas práticas contrárias aos ensinamentos de Jesus, né? Hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. A finalidade do batismo é dar testemunho de fé e salvação em Cristo Jesus, declarar publicamente ao mundo, né, a minha fé no Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, meu único Senhor e Salvador. O propósito do batismo: testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé, né? O crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando, novamente, de forma pública, perante o mundo, da sua nova vida em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, né? Então, quem se candidata ao batismo deve estar convicto, consciente, né, da fé que abraçou. Deve estar convicto e confiante da fé que abraçou. O batismo não é para ser salvos. Não, o batismo é para quem já é salvo. O batismo é para os salvos, convertidos, né, que estão dispostos a seguir Jesus Cristo. Não é, novamente, batismo não é para ser salvo. É para quem já é salvo, já está salvo em Cristo Jesus, né? Então, não há espaço aqui, irmãos, para indecisão, entende? Nós somos cristãos convictos, né? Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados, e aí há um problema, né? Pode acontecer por ignorância da pessoa em relação ao sentido, ao ato do batismo, ao seu significado, ou por falta de convicção de sua fé mesmo, né? O batismo não pode ser visto como uma vacina para ou quem imuniza o cristão de pecar. Não, né? Nosso processo de santificação é diariamente, contínuo, né? Ainda estamos neste corpo, neste mundo. Jesus vai dizer, lá através do apóstolo João, nas suas epístolas, que quem disser que não tem pecado, já é um mentiroso, né? Porque todos nós pecamos, mas hoje nós evitamos de todas as maneiras pecar, porque somos nova criatura em Cristo Jesus, já não participamos, já não praticamos esses velhos costumes, né, dessa natureza decaída, mas ainda estamos sujeitos a pecar, né? Então, não é que a pessoa está ficando imune ao pecado, não é isso, né? Mas é uma declaração de que, apesar de ainda estarmos nesta natureza, neste corpo pecaminoso, todos os dias sujeitos ao pecado, mas nós mortificamos a nossa carne, né, para agradar ao Espírito Santo de Deus, né? Então, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O pecado é vencido quando se anda no Espírito,
né? Gálatas capítulo 5, está lá a partir do versículo 17, as obras da carne, daqueles que andam na carne, praticando todo tipo de barbárie, daquilo que é contrário àqueles que andam no Espírito de Deus, e no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas está lá o fruto do Espírito, né? Aqueles que andam com Cristo, né? Que nasceu de novo, que leva uma vida de santificação, né? Então, por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo nas águas justamente por falta de convicção, não sabem o que quer, né? Estes estão conscientes das implicações que o rito do batismo traz e não estão dispostos a cortar, abandonar as práticas mundanas, né? O cordão umbilical com o mundo, estão presos no mundo, não se decidiram. Jesus disse que não podemos ficar em cima do muro, não tem como agradar a Deus, né? Não se decidiu ir para um lado ou para o outro, fica naquela indecisão. Então, aceitou a Jesus como seu Salvador, mas ainda não nasceu de novo, porque ainda está preso às práticas mundanas, né? Então, aí é complicado, né? Uma vez que decidimos seguir a Cristo, nós temos que ir à frente, não ficar olhando para trás, não desejando voltar para o Egito, não desejando voltar para as práticas mundanas, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo desejava, no momento de que as coisas fugiam ao seu controle, mas Deus sempre teve o controle de tudo, o povo olhava para trás e desejava comer dos alimentos do Egito, voltar a praticar, ser escravo do mundo, né? Escravo do diabo. O cristão, ele precisa olhar para Cristo, olhar para Jesus e não querer voltar para as práticas mundanas, né? Não querer voltar a se lambuzar com a lavagem, né, do mundo. Então, o propósito do batismo indica que o crente morreu para o velho modo, né, sua maneira antiga, né? Ele morreu para o velho modo de viver e entrou agora em uma novidade de vida, né? Também significa que os crentes que se identificaram com o corpo de Cristo, a igreja, nova criatura, entende? Testificam publicamente diante do mundo sua lealdade a Jesus desde o momento da sua conversão, desde o momento em que aceitou Jesus como seu Salvador, né? E agora faz parte do corpo de Cristo. Já não estão mais presos àquela velha natureza, né? As práticas mundanas, né? Eu estou confessando, novamente, estou confessando, dizendo para o mundo, ó, morri para você e seus costumes, né? Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E para a gente finalizar, a fórmula e o método do batismo, né? A forma e o método do batismo. A forma do batismo, como vimos lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, no nome da Trindade. Novamente, quando Jesus foi batizado, estava lá o Pai falando, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e o Filho sendo batizado. Nós temos ali uma imagem clara da Trindade, né? Diante da grande comissão, Jesus orientou seus discípulos para que fossem batizados aqueles que crescem, né? Aqueles que crescem. Primeiro é necessário crer em Jesus, ser salvo em Cristo Jesus, né? E ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A orientação de Jesus precisa ser seguida, né? Ser seguida em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nem todos os grupos, tradições, né, cristãos seguem essa forma trinitária. Estão equivocados, né? Estão equivocados.
Alguns pegou exemplo lá, que está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 19, versículo 5, onde é relatado ali que o batismo é em nome de Jesus Cristo, mas porque Jesus é o Salvador, né? Jesus é o Salvador. Uma vez que os cristãos primitivos entendiam que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eles já sabiam, então não era relatado toda hora que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já visto que os cristãos já sabiam que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os cristãos seguiam o modelo de Jesus. Estavam firmados, como está em Atos 2,42, estavam firmados, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos estavam firmados em Cristo. Logo, e eles tinham ciência, conhecimento, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o método bíblico do batismo é a imersão em águas, né? Ao mergulhar na água, né? E voltar, né? Esse é o método praticado por Jesus, os discípulos e os cristãos ali na igreja primitiva. No Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. Obviamente que existem outras formas de batismo, né? Que são válidos, obviamente, em circunstâncias específicas, mas o método cristão que nós observamos Jesus, o próprio Jesus sendo batizado, os discípulos, os irmãos da igreja primitiva, era por método pela imersão, né? Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão, né? O povo saía para ser batizado por João, né, pelos discípulos, dentro do rio Jordão. Nós vemos isso lá em Marcos, capítulo 1, versículo 5. Então, da mesma forma, quando Jesus foi batizado, né, ali por João Batista no Rio Jordão, Jesus saiu das águas. Marcos, capítulo 1, versículo 10. João batizava onde havia águas, muitas águas. João, capítulo 3, versículo 23. Então, o batismo em meio embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, pois já é salvo em Cristo Jesus, o batismo é sim uma prática que deve ser levada muito a sério por todos os crentes que quer seguir Jesus, quer seguir, estar firmado nas suas palavras, nas palavras de Cristo, né? Por meio do batismo nós nos identificamos com Cristo, né, Jesus, e nos tornamos publicamente a nossa profissão de fé em Cristo Jesus, né? Então, o batismo ele simboliza a união do crente com Cristo por meio da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo. Morri para o mundo, nasci para Deus. Nova criatura. As velhas práticas, os velhos costumes estão mortos para mim. Agora eu sigo a Cristo, olho para Cristo, vivo em Cristo, porque eu sou de Cristo, não mais do mundo. Amém? Então espero que as dúvidas, se você tem ainda alguma dúvida em relação ao batismo nas águas, o batismo não é para a salvação. Quem não é batizado e é cristão não perde a salvação, porque o batismo não é pré-requisito para ser salvo. Para ser salvo é necessário aceitar Jesus como seu Salvador, Senhor e Salvador. Porém, o batismo é uma confirmação, né? Se eu estou em Jesus Cristo, eu não vou negar ser batizado nas águas, entende? Que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe.